Fala, primeiro ano, e aí? Quase nas férias, hein? Vamos lá então para a nossa penúltima aula desse semestre. Bom, você acabou de ver aí esse vídeo falando um pouquinho sobre o encontro entre Jesus e Satanás. Que encontro é esse? Bom, esse encontro ele está gravado ou está registrado, melhor dizendo, na Bíblia, no capítulo 4 de Mateus. Veja, Jesus passou 30 anos se preparando para o seu ministério. É claro que a gente não sabe qual exatamente foi a conversa entre os anjos, quais foram as dúvidas, mas esse episódio capta perspectivas muito interessantes que a gente pode ter desse encontro. Como eu dizia, então, 30 anos Jesus passou se preparando para o seu ministério. Desde o seu nascimento miraculoso lá de Maria, ele teve uma infância da qual a Bíblia quase não fala nada. Na juventude, a essa altura não se sabe mais se o pai dele estava vivo, provavelmente não, porque a Bíblia não fala. Então ele é batizado e é levado ao deserto. Ali então ele fica 40 dias em jejum. Já pensou? 40 dias sem comer? Logo em seguida, a gente tem Satanás se apresentando para ele. E é muito interessante porque nesse episódio, Larus, que é o anjo mau, e Keidan, que é o anjo bom, eles apresentam perspectivas totalmente diferentes desse encontro. É interessante, né? Porque eles comentam ali, Larus diz, né? A última vez que eu o vi foi na Guerra Civil, ou seja, quando ele foi expulso do céu. Então, é possível realmente que os anjos que conheciam os demais anjos, os anjos que conheciam Jesus, que já haviam visto o próprio Cristo em glória, não vissem desde aquela época, né, já há alguns milhares de anos. E de repente agora eles veem Jesus como um ser humano totalmente frágil, totalmente debilitado. Então realmente, nesse ponto, a perspectiva ali do Larus, ela é muito real, né? Porque ele viu um Jesus totalmente fraco, completamente diferente daquele Cristo que eles haviam visto ainda lá no céu. E Keidan, por sua vez, a última imagem que ele tinha de Jesus era de alguém liderando o exército, envolvido em glória, e agora ele vê um Jesus totalmente fraco, forte espiritualmente, porque ele havia passado 40 dias de jejum, não simplesmente para sofrer, mas 40 dias para se concentrar totalmente em Deus, para fortalecer a vida espiritual dele. Então, embora ele parecesse fraco e estivesse fraco fisicamente, espiritualmente ele estava muito forte. Uma outra coisa interessante que eles colocam ali é a entrada de Satanás. Lúcifer então se apresenta como um poderoso anjo, né? Ele faz uma entrada grandiosa. A gente não sabe exatamente como ele entrou, mas é fato que Satanás ele sempre se apresenta como um anjo de luz. A Bíblia fala, né, que ele pode se transformar inclusive num anjo de luz. E naquele momento ele chega para Jesus e oferece pão. Já pensou? Oferecer pão para alguém que está morrendo de fome? Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Né? E é muito interessante essa perspectiva. Transforma essas pedras em pão. As pedras do deserto elas tinham uma semelhança já com pão. E depois de 40 dias sem comer, pode ter certeza que elas se parecem muito mais. Depois, então, Jesus é levado para o alto do templo e fala, olha, na Bíblia diz, aos teus anjos vai dar ordem a teu respeito para te guardarem. Então te joga daqui para baixo, não vai dar nada. Só que se Jesus fizesse aquilo, gente, provavelmente ele ia se arrebentar no chão. Por quê? Porque uma coisa é ter fé, outra coisa é ter presunção. Uma coisa é confiar que Deus pode nos salvar. Outra coisa é colocar Deus à prova. Entende a diferença? E finalmente, então, Satanás convida Jesus para se prostrar diante dele. E se ele o adorasse, daria terra. Mentira, não daria nada. A gente sabe que Satanás oferece as coisas que ele não tem, oferece as coisas que nós já temos, e quando a gente aceita, ele simplesmente tira tudo o que a gente já tinha. Mas é interessante que as perspectivas dele são totalmente diferentes. Você percebe como Larus distorce totalmente aquela ideia do que estava acontecendo? E ao longo da história sempre foi assim.
Tanto é que Laros, ele falava assim, não, isso foi um disfarce, isso não pode ser verdade, ele está fingindo. Bom, a gente não sabe exatamente se os anjos tiveram essa perspectiva, mas ao longo da história, muitas pessoas disseram não, Jesus, ele não era totalmente Deus, ele era simplesmente um ser humano que teve uma espiritualidade muito alta. E outros já diziam o seguinte, não, ele não era um ser humano, ele era simplesmente Deus escondido numa capa humana. Mas, gente, a Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2, que Jesus se esvaziou totalmente da sua divindade. E aqui nós temos a coisa mais incrível sobre a pessoa de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele se esvazia totalmente. E quem olhasse para Jesus naquele momento pode ter certeza que não ia imaginar que Deus estava ali. As pessoas veriam um ser humano totalmente fraco, debilitado, uma cena que realmente não era de poder, e nisso Laros tinha razão. Então a gente não sabe se os anjos tiveram essa perspectiva, mas realmente qualquer um que olhasse ou acharia que era um ser humano qualquer, ou era Deus simplesmente usando uma capa. Mas, gente, é aqui que está a beleza da salvação. Jesus, ele veio viver por nós. Ele veio vencer aonde nós falhamos, para que a gente vença porque ele venceu. E esse Jesus que venceu Satanás, nessas 3 tentações, estão representadas todas as tentações, estão representados todos os pecados que eu e você podemos imaginar. E, queridos, ele venceu para que a gente, para que eu e para você possamos também vencer. Nesse finalzinho de semestre, eu espero que Deus faça de você um vitorioso. Não só nas provas, não só no seu eclés, embora ele também esteja preocupado com isso, mas que você tenha vitória na tua vida espiritual ao lado de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, assim como lá no deserto, Jesus Cristo, com o teu poder, venceu a tentação, que nos desertos da nossa vida a gente possa vencer também ao teu lado, por Jesus. Amém. Valeu, pessoal. A gente se vê e até a próxima aula. Um abraço.